Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta oportunidade louvando e adorando o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e tenho certeza que você também está feliz. Nesta oportunidade vamos fazer uma breve meditação e o título da nossa mensagem é a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus. Vamos meditar na crucificação de Jesus. É um prazer estar mais uma vez louvando e glorificando a Deus por esta oportunidade abençoada, né? Por esta oportunidade muito abençoada de falar do amor de Deus. Nada melhor do que a gente meditar na palavra do Senhor. E você é o nosso convidado especial para meditar conosco hoje com esse título, esse tema, a crucificação de Jesus. Meus queridos e amados, a morte de Jesus na cruz, queridos, foi um evento que marcou para sempre a história. Marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão de seu amor. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 6. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Eita, que maravilha! Que maravilha é nós olhar para Cristo e ver o tamanho da sua grandeza. Ver o tamanho da sua compaixão. Ver o tamanho do seu amor para com toda a humanidade. Porque se não fosse a sua morte na cruz, o que seria de mim? O que seria de você agora? Se não fosse a morte de Cristo na cruz, o que seria? Né? Negócio para nós pensar, analisar o que seria. O que seria? Mas para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. Jesus Cristo perdoou. Então, é maravilhoso quando nós vem a esse assunto, relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Diante deste importante tema, amados, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. Neste estudo bíblico, ou seja, nesta palestra, ou seja, nesta meditação, iremos meditar em todos os eventos relacionados à crucificação. Relacionado
a crucificação. A crucificação de Jesus Cristo. Provavelmente Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Provavelmente. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então, esse será o dia da semana que iremos considerar neste estudo. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos citar aqui os mais significativos eventos que aconteceu antes da crucificação. No domingo, antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém, cavalgando em um jumentinho. Nesse evento, queridos, ele foi aclamado pela multidão como o Messias. Mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar Hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. Não entenderam. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Não sabia eles qual era o propósito de Cristo. A prova disto é que os mesmos que o clamaram no domingo, gritaram, crucifica, na sexta-feira. Essa rejeição explica por que Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. Está em Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 44. Veja, a mesma multidão que clamava Hosana nas alturas, entendeu? Agora, a mesma multidão está na sexta-feira. Então, veja, pedindo a crucificação. Então, é esta a situação do ser humano. O ser humano, ele pode ser favorecido, você pode ajudar, você pode andar com ele, mas o mesmo que você ajudou, o mesmo que você carregou ele praticamente nos braços, amanhã ele está contra você. Você pode fazer 99 e até completar as 100, que ainda você é traído. Jesus Cristo foi esse aí, traído. Traído pela multidão que foi favorecida durante a sua caminhada ministerial. A purificação do templo, queridos, foi o evento mais importante da segunda-feira antes da crucificação de Jesus. Antes da crucificação de Jesus. Está registrado em Mateus, capítulo 21, do 12 ao 17. Na terça-feira, ele prometeu seu sermão profético, em Marcos 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento que ela trazia num vaso de alabastro.
está registrado em Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou a tomar sua forma final. O traidor, Judas Iscariote, se reuniu com os sacerdotes para firmar o acordo de traição. Está lá em Mateus 26, 14 e 15. Isto, ocorrendo, Judas com os sacerdotes já negociando a traição e a entrega de Jesus. Na quinta-feira, amados, antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa. Celebrou a Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia com uma ordenação que seu povo deveria observar. Ele também lavou os pés dos seus discípulos e depois de suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras. Ali ele orou ao Pai no jardim chamado de Getsemane. Sua agonia foi tão profunda que seu suor tornou-se como sangue. Essa já era a noite de sua dão, conforme está registrado em Lucas 22, do 7 ao 46. Então, são esses dias que antecede a crucificação de Jesus, na mesma semana, teve todos esses eventos. Judas se reunindo com os sacerdotes e negociando essa traição, Depois, Jesus celebrando a Páscoa, e esta Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, ele instituiu a ceia como uma ordenança que o seu povo deveria observar, e até hoje nós prossegue esse ano aí, todos os meses, relembrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a prisão de Jesus, antes da crucificação, na quinta-feira, à noite, Judas Iscariote formalizou sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo com um beijo no rosto. Então, rapidamente, a guarda do templo e os legionários romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Está registrado em Mateus 26, 47 a 56. Também está registrado no livro de Marcos 14, 43 a 50. Em Lucas 22, 47 a 53. E em João 18, 2 a 11. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar uma das orelhas do servo do sumo sacerdote, mas Jesus os repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras, que revela os decretos de Deus. Curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, o vigoroso Pedro
negou o Senhor. Está registrado em Mateus 26, 69 a 75, em Marcos 14, 16, 72, em Lucas 22, 54 a 62 e em João 18, 15 a 27. Então, Pedro quis tomar as dores, né? Mas Jesus ali, ele tinha que passar por isso, ele tinha que cumprir as escrituras, porque Jesus Cristo precisava só de um anjo. Só um anjo, se ele rogasse ao Pai para enviar só um anjo, resolveria todo o problema, né? Mas ele teria que passar por isso, senão nós estávamos perdidos. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, nós aí então estaríamos perdidos, né? Jesus perante o Sinédrio. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isto, ele acabou sendo condenado sob falso testemunho. Mateus, capítulo 26, 59 a 61. E Marcos, 14 a 58. Sobre falso testemunho. Além disso, na sequência, Jesus fez uma declaração profunda de sua divindade, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará como um todo-poderoso, conforme as Escrituras anunciam. Diante disto, o sumo sacerdote acusou de blasfêmia. Fez a acusação de Jesus de blasfêmia. Aí logo em seguida vem o julgamento de Jesus antes da crucificação. Vem o julgamento. Depois do Sinédrio, conseguir a acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permanece calado, conforme as palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política muito complicada. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herode Antipas, que era a autoridade sobre a tetrarquia da Galileia. Depois de outro interrogatório, em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. Jesus é devolvido de novo. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base a compaixão, antes era muito mais por não querer complicações políticas. Ele temia se dispor com Roma e, por isto, queria evitar problemas. Ele propôs surra
ele propôs surrar Jesus e depois liberá-lo. Também ofereceu a alternativa, o povo escolher entre Jesus e um criminoso conhecido como Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia a crucificação de Jesus. Agora, esta mesma multidão que se alimentou dos pães multiplicados, dos peixes, esta mesma multidão que acompanhou os milagres que Jesus fez, o cego era curado, o coxo, o paralítico, o surdo, todos eram curados, milagre e milagre aconteceram, eles presenciaram tudo isto. E agora, entre Jesus e Barrabás, eles preferem Jesus, que só fez o bem, prefere Jesus ser crucificado do que o malfeitor como Barrabás. Aí está a situação do homem. Aí que, como pode uma situação dessa, né? Como é que pode uma situação dessa depois de um povo que acompanhava Jesus e presenciava tudo que Jesus fazia e agora pede para soltar Barrabás e condenar Jesus? Esse é o ser humano, é a natureza do homem, pecadora mesmo. A natureza do homem é pecadora mesmo. Então, Jesus Cristo é crucificado porque o povo pede para que ele seja crucificado e Barrabás seja solto. Que situação, né? A tortura de Jesus antes da crucificação. Teve uma grande tortura antes da crucificação. Antes da crucificação de Jesus, meus amados, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoite feita pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira, no qual era preso um chicote feito com um combinado multirretorcido de tiras de couro. Em suas pontas era colocado pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Meu Deus do céu. E aí, Jesus Cristo era açoitado, Jesus Cristo era chicoteado, Jesus Cristo, sua carne era aquelas coisas penetravam na sua carne, rasgava a sua carne era rasgada. Tudo isto para salvar a sua vida e salvar a minha vida. Que situação, né? Veja que não era um chicote qualquer, não. Chicote feito com combinado multitorcido de tiras de couro. E em suas pontas era colocado pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Meu Pai do céu. E Jesus Cristo aguentou tudo isto por mim e por você, sem abrir a sua boca. Esse castigo era tão pesado, amados, que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada
enquanto 2 homens, um de cada lado, aplicava os açoites. 2 homens, um de cada lado. Com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto que as pontas de ossos e os ganchos de metal cravava e rasgava a pele. A carne do açoitado ficava tão dilacerada que veias e até órgãos internos ficava exposto entre os profundos ferimentos. Meu Deus, que situação, né? Não foi uma tortura qualquer, foi uma tortura cruel, viu? Foi uma tortura cruel. Uma tortura cruel. Só o Filho de Deus aguentaria esta situação. Aí, depois de tudo isto, vem a zombaria. Vem a zombaria. Depois de tudo isto, antes da crucificação de Jesus, vem a zombaria. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. O objetivo daquele soldado era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz, amados, a Bíblia diz que, primeiramente, os soldados despiram Jesus. Depois vestiram com um manto de púrpura, que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tivesse sido as vestes já descartada de um soldado. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza. Aqui devemos nos lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. Esse simples ato de despir e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso, né? Seu corpo todo cortado, ensanguentado, ali aonde tocasse, era uma dor cruel. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinho e colocaram-na sobre Jesus. O propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causava intenso sangramento em sua fronte. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza. Em Gênesis 3:18. Ele tornou essa maldição sobre si. Tornou-se maldito. Além da coroa,
os soldados deram-lhe um caniço como centro e começou a simular uma reverência diante dele. Eles o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 29. Como se não bastasse tudo isto, amados, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois, ainda não satisfeito, tomaram dele o caniço que tinha dado e passaram a golpeá-lo na cabeça. Enquanto o insultava, por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus, vestiram-no com a sua roupa e levaram para ser crucificado. Queridos, a caminho da crucificação, depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade. Fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam, pelo menos, a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entretanto, os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou sua própria cruz. Está lá no capítulo 19 de João, versículos 16 e 17. Porém, por causa das limitações de seu corpo físico, completamente debilitado àquela altura, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os legionários obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus, pelo caminho restante ainda. Porque Jesus não conseguia mais. Durante o percurso até o local sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. Está lá em Lucas 23, versículo 23 a 27.
O que era a crucificação, amados? A crucificação era um modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar de a origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e foi adotada como forma de execução pela civilização daquela época. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar a crucificação em suas condenações capitais. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado em uma cruz. Por isto, a crucificação era usada principalmente na condenação de escravos e insurgentes que se levantavam contra o Império Romano. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos e os pulsos eram pregados na madeira, com grande escravo de metal, e depois amarrado em torno da viga, para aumentar a sustentação aos seus pés. Apoiando numa pequena tauba, também recebia cravo que os ultrapassava na altura dos calcanhares. Esses ferimentos causava na vítima sangramento e dor cruciante. Era muito horrível, era muito terrível a crucificação. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e debilidade de seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. Isto causava movimentos involuntários das pernas, que tentava suportar o corpo, mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornava-se inexplicavelmente doloroso. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava toda exaustão. Por isto, o processo da morte poderia demorar dias e geralmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram tão quebradas para acelerar o processo da morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria mais rapidamente. Eita, que terrível sofrimento passou Jesus Cristo pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Apesar de aquele ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria as escrituras que dizia que ele foi contado com os transgressores. Isaías 53, 12. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fé. O mais precisamente, vinho com mirra. Os estudiosos acreditam que essa mistura possuía um efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima. Seja como for, Jesus recusou essa mistura. Depois, já crucificado, alguns soldados lhe ofereceram uma esponja embebida com vinagre. Em ambos os casos, mesmo que talvez tivesse motivação diferente, a sede de Jesus seria aumentada. Pelo fel amargo que tornava o vinho intragável e pelo vinagre ácido. Mas o principal é que, de forma impressionante, as palavras do Salmo 60 e do Salmista 69 foram cumpridas. Todas as palavras do Salmo 69, versículo 21, foram cumpridas. Foi colocada em cima da cabeça de Jesus Cristo na cruz uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei da Judéia." Suas vestes foram divididas entre soldados que lançaram sorte. Provavelmente isto incluía o manto que cobria sua cabeça, sua sandália, seu cinto, sua capa, sua túnica sem costura. Dessa forma se cumpriu a profecia do Salmo 22, 18. Oh, amados, durante a crucificação, parece que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas que se compadeciam dele. Alguns seguidores olhavam de longe, e algumas das mulheres que acompanharam, finalmente, o seu ministério também estava ali ao lado do apóstolo João. Os nomes que se destacam são Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Cleófas, João, e o único dos apóstolos mencionados próximo a Jesus na cruz. Os demais estavam de longe, ou talvez até escondidos. As palavras de Jesus na cruz, os evangelhos, registram algumas frases ditas por Jesus na cruz. São elas: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu lhe declaro solenemente, hoje você estará comigo no paraíso. Aí está seu filho, eis aí a tua mãe.
meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. São as palavras de Jesus pronunciadas. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Todas essas palavras de Jesus na cruz possuem um importante significado, inclusive apontando para o cumprimento das Escrituras que testifica sobre aquele momento. Saiba mais sobre o significado das 7 frases de Jesus antes da sua morte. A morte de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado às 9h da manhã e morreu por volta de 3h da tarde. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3h. Treva significa o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. Além das pessoas que verdadeiramente sofria por ver Jesus na cruz, muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Vale lembrar que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa. Estava cheio, Jerusalém estava cheio. A Bíblia também destaca que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus insultavam. Com relação a tanta injúria, silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo, ou eles não sabem o que faz. Por fim, um dos ladrões que estava crucificado se arrependeu de seu pecado e reconheceu Cristo como seu Senhor. Esse ladrão ouviu de Jesus as doces palavras: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão, ele reconheceu os seus feitos, o seu mal, e no último minuto ele pede perdão e foi muito abençoado. Quando Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isto significa que por meio de sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto. Houve também um tremor de terra que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros. Sem maiores explicações, o texto básico informa que, em conexão com a morte de Jesus,
muitos corpos de santos que dormia ressuscitaram. Nada é dito sobre quem eram essas pessoas, apenas que elas apareceram a muitos em Jerusalém. Então, o centurião e os que com ele guardava Jesus na cruz foram acometidos de grande temor. Eles começaram a glorificar a Deus e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Jesus é retirado da cruz. Após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados transpassou o lado do seu corpo com uma lança. Ao perfurar o corpo de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Isto foi mais um indicativo direto sobre a sua plena humanidade. O soldado que o transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se certificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado. Então eles pediram que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas. Já explicamos aqui o efeito disto. As pernas dos dois ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois ainda estavam vivos, mas Jesus já havia morrido e nenhum de seus ossos foi quebrado. Dessa forma se cumpriu as escrituras que dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado e que ele seria transpassado. Então se confirma mais uma vez que nem uma das suas pernas, nenhuma das suas pernas foi quebrada. Dos ladrões, sim, mas a de Jesus, nenhum osso foi quebrado. Depois disso, amados, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus. Nicodemo e as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidos com o sepultamento de Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Mas, no domingo pela manhã, esse mesmo túmulo já estava vazio, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado. Apesar de terrivelmente dolorosa a morte de Jesus na cruz, não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Muitas pessoas eram em olhar para a crucificação de Jesus, enfatizando as torturas físicas que ele suportou. Sim, a dor de seu corpo foi inimaginável. Mas outros homens, antes e depois dele, enfrentaram a mesma dor física. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido um que morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas, por outro lado, na cruz, Jesus foi submetido
a uma dor que o homem algum seria capaz de suportar. Seus sofrimentos não foram meramente intensos, mas principalmente vicários. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disto é que pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, amado, a crucificação de Jesus o expõe suplicamente como filho de Deus sob a maldição do Pai. Em Gálatas 3, versículo 13, diz que na cruz Jesus desceu das regiões do deleite infinito, da mais íntima comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno. A dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara santo, santo, santo. Na cruz do Calvário se faz pecador por nós. Na cruz do Calvário ele se faz pecador por nós. Oh, a ira de Deus cai sobre Jesus na cruz. Por isto, aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz agonizante gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Essa não foi uma frase romântica de Jesus na cruz. Também é mentira que alguns dizem que naquele momento o Pai não suportou olhar o sofrimento do Filho na cruz. O Pai não suportou. A crucificação de Jesus e o amor de Deus, mas de uma forma incompreensível e maravilhosa. A Bíblia também revela que o amor de Deus não é o efeito da crucificação de Jesus, mas a sua causa. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Esse amor grandioso é uma realidade. Desde antes que existisse o tempo, ainda na eternidade, Deus escolheu para si um povo com o qual ele se relacionou de forma especial, a ponto de não poupar o seu próprio filho para redimir as suas iniquidades, aqueles que são seus. A crucificação de Jesus é a revelação mais perfeita desse amor indescritível. E a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isto. Ao descrever tudo o que aconteceu com Jesus na cruz. Oh, amados, isto é a história da crucificação de Jesus. Depois que você ouviu tudo isto, será que você não abre o seu coração
para aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma? Eu creio que sim. Depois de você ouvir todo este relato, tudo para salvar a sua vida e a minha vida, eu creio que você vai abrir o seu coração e aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Fazer como aquele ladrão crucificado na cruz. No último minuto se arrependeu e seus pecados foram perdoados. Você também pode ser um destes. Você também, neste momento, tem esta oportunidade de se arrepender dos seus pecados e o seu nome ser escrito no livro da vida, seus pecados ser jogado no mar do esquecimento e ter agora uma vida gloriosa e abençoada ao lado de Jesus. Faça isto, aceite Ele como Salvador da sua alma, antes que seja tarde demais. Que Deus vos abençoe. Amém.